rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ei. Vamos repetir todos juntos. Qual é o tema do nosso caminho? Peregrinos De esperança. Peregrinos De esperança. Peregrinos De esperança. Guarapari tem que escutar. Peregrinos. De esperança. Quem é a nossa esperança? Jesus Cristo. Quem? Jesus Cristo. Quem? Jesus Cristo. É nesse clima que acolhemos a todos que estão aqui conosco, participaram dessa caminhada, né? Muito bonita da participação de todos. E a gente quer pedir a Deus que possa estar abençoando a todos. Algumas informações para que a gente possa, né, estar atento, né? Podemos acatar um pouquinho o nosso coração. O caminho é sempre um caminho difícil. O caminho é sempre um caminho de muitas graças e de muitas bênçãos. No caminho a gente soa, a gente transpira, a gente chora, a gente se lamenta, mas a gente sorri, conta piada, canta, descansa. No caminho a gente encontra com as pessoas e também com a realidade de cada um de nós. Então o caminho é um caminho que nós fazemos a cada dia, a cada momento. Não podemos esquecer disso. Aqui no espaço que nós estamos, nessa tarde, fizemos essa primeira parte que foi a caminhada, né? Até aqui, refletindo, né, algumas questões. Teremos agora a segunda parte. Relaxamos um pouquinho o nosso coração, aquietar um pouquinho para ver se as camisas secam, né? Isso. Se nós estivéssemos trabalhando na roça, então ele ia secar tranquilamente, né? Aqui vai levar um pouquinho de tempo ainda, né? Então, mas devagarzinho ela vai secando, né? E vamos transpirando essa esperança. Também lembramos que para as mulheres, atentos, para as mulheres, né? Depois não vai dizer que não escutou. Para as mulheres, os banheiros estão aqui atrás da igreja, tá? Entrando aqui pela lateral, então temos os banheiros aqui do lado aqui, né? Temos o banheiro ali de um lado, do outro. Para quem também tem necessidade, tem os banheiros, né, mais específicos ali também. Então, aqui atrás os banheiros das mulheres, porque aqui tem mais sanitário, sabe, gente? Mais sanitário. Banheiro dos homens está aqui no outro espaço aqui do lado. Aí segura porque tem menos, hein? Segura porque tem menos. Então tem 2 banheiros ali para os homens que fica aqui à direita aqui, né? E confirma se tem os lá fora de... E tem 4 banheiros químicos também do lado de fora, né? Na beira da calçada. Então os homens têm os banheiros aqui de dentro, mais os banheiros químicos. As mulheres têm os banheiros que estão aqui atrás, porque é maior quantidade, tá? Então, resolvido esse problema. Confissões. As confissões estarão acontecendo no prédio anexo aqui, que está sendo orientado pela pastoral, pelo grupo, pelo EJC, pelo EAC. Então, está aqui do lado as confissões. Vão acontecer nas salas que tem ali no pavimento pastoral e também aqui no auditório, de forma muito especial no auditório, para as pessoas que têm mais deficiência. Não é deficiência, tem mais necessidades. Pessoas mais idosas, pessoas que problemas de locomoção. Então, aqui no auditório, tá? Então, essas 2 questões são importantes. É bom lembrarmos que teremos as confissões até por volta de mais ou menos 4h30, tá? Então, por volta de mais ou menos 4h30, 4h40, mais tarde, porque o horário da missa, que é o terceiro momento, o horário da missa será às 17 horas. Nós não pretendemos atrasar o horário de início, porque muitos de vocês têm um retorno ainda para as suas paróquias, né? Então, dentro da programação, 17 horas será a missa. Paralelo, durante o tempo das confissões, o Padre Álvaro vai estar nos auxiliando aqui dentro com a reflexão sobre a temática de hoje, né? Nos ajudando a pensar um pouquinho isso. Porque tudo que nós fazemos na dimensão da fé passa pelo coração e pela razão. Se você faz qualquer atividade na fé só pelo coração, cuidado,
que com facilidade você vai ser enganado, né? Também só pela razão, também vai ser enganado, né? Tem que passar pelo coração e pela razão. Então, a partilha, o aprofundamento faz parte da fé. Se você quer ter uma fé saudável, né? Se não deseja isso, então fica só com a razão ou só com o sentimento, né? Mas não vai ter uma fé, né? Do jeito que ela precisa ter. Então nós teremos, ao mesmo tempo que tem as confissões, tem a reflexão, o aprofundamento aqui dentro com o Padre Álvaro. Automaticamente está sendo transmitido para quem está aqui do lado, no telão, e também para quem está ali do lado, né, de uma forma mais simples, também pelo data show ali do outro lado ali. Tanto o som sai para lá, como para o outro lado. Então, tudo isso para facilitar um pouquinho a nossa participação dentro dessa dinâmica. Então, é importante que a gente tenha essas, né, preocupações. Também temos movimento de cantina. Às vezes você quer fazer um lanche, quer fazer alguma coisa, tem um movimento de cantina aqui com as barracas que estão aqui no pátio também para a gente poder, né, se degustar com aquilo que tem ali dentro. Mais o quê? Padre Sandro está procurando Eliane de Guarapari. Eliane de Guarapari, Eliane de Guarapari, Padre Sandro, que é os paramentos, né? Os paramentos. Os estandartes foi para que a gente pudesse trouxesse ao longo do caminho, né? Então cada um que tem com o estandarte da sua comunidade pode enrolá-lo, né? Porque nós não temos nem lugar para colocar aqui, graças a Deus que o número é grande, nós não temos lugar para colocar ele aqui, né? Nesse sentido aqui presente, tá bom? Nesse sentido, tá certo? E aí a gente convida o Padre Álvaro. Já tomou uma água, Álvaro? É, né? Café não, café é só mais tarde. Tá certo. Tá. Então, ok. Pode. Você pode ficar aqui, que fica melhor. Isso. Pode. Bom. Padre Álvaro, para quem não conhece ele vai dizer quem ele é, né? Mas ele é do Santuário de Anchieta, é o responsável pelo Santuário São José de Anchieta. Seja bem-vindo. Vou colocar um negócio aí para ver se você vai. Para quem não entendeu, só para a gente fechar, as confissões estarão acontecendo aqui do meu lado direito, tá? Ao lado direito, sob a orientação do EJC, do EAC, que está ali, né, orientando direitinho os locais de confissão. Boa tarde. Foi fraco. Boa tarde. Boa tarde, Área Benevente. Uma alegria grande podermos nos reencontrar e de modo especial aqui nessa casa dedicada à Virgem Maria, a Senhora da Conceição. Vamos iniciar pedindo a Nossa Senhora que nos acompanhe com o seu olhar sagrado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Conceição, rogai por nós. Povo querido, é uma alegria imensa podermos nos encontrar nesta tarde. Eu sou o Padre Álvaro, tenho esse sobrenome grandão, Negromonte, e SJ. SJ significa Societa Iesu. É a mesma coisa que em português, Companhia de Jesus ou Jesuítas. Estamos na paróquia Nossa Senhora da Assunção, que também é a matriz do santuário, aliás, o santuário que é a matriz da paróquia, o santuário dedicado a São José de Anchieta, apóstolo e padroeiro do Brasil. Hoje nós queremos conversar sobre duas importantes catequeses do Papa Leão XIV. A gente leu pouca coisa que o Papa escreveu esses dias, já saiu até o primeiro livro escrito por nosso Papa. E esses textos estão exatamente neste primeiro livro. Ter esperança é conectar. Hoje a juventude fala muito nessa expressão, conexão, que tem sinal, que não tem sinal, não é? Vamos repetir o título da nossa conversa? Ter esperança é comunicar. O Papa Francisco, quando nos escreveu, ele dizia o seguinte: devemos manter acesa a chama da esperança que nos foi dada e fazer o possível para que cada um recupere a força e a certeza de olhar para o futuro com o espírito aberto, coração confiante e mente iluminada. O próprio jubileu poderá favorecer imensamente a composição de um clima de esperança e confiança, como sinal de um renovado renascimento, do qual todos nós sentimos urgência. Por isso ele disse: escolhi o lema do jubileu, chamamos de peregrinos de esperança. Assim nos escreveu o Papa Francisco. O tema então evoca o movimento da igreja como a igreja peregrina que caminha à luz da esperança que torna o futuro possível. Assim nos escrevia o saudoso Papa Francisco. E aí eu pediria ao grupo do canto que a gente cantasse o refrão e o primeiro verso do canto do jubileu. Vamos ver se a gente canta e anima um pouquinho essa tarde. Chama viva da minha esperança, este canto suba para ti, Senhor eterno de infinita vida. No caminho eu confio em ti. Chama viva da minha esperança, este canto suba para ti, Senhor eterno de infinita vida. No caminho eu confio em ti. Vamos refletir sobre o jubileu. Preciso de ajuda, não está passando. Passa para mim, filho. Começaremos a nossa conversa reconhecendo como os apóstolos viviam, e eles viram Jesus, eles viram terra e céu se ligar, quando eles viviam com Jesus, na realidade da nossa vida. Eles viram, eles ouviram, as mãos dele puderam acolher o verbo, eles tocaram no corpo de Jesus, caminhavam com Jesus, ajudavam a Jesus na missão. Então o jubileu é essa porta aberta para esse mistério, céu e terra se unem. Sabe vocês, quando eu estou lá em Anchieta, na frente do santuário, naquele dia que parece que vai chover muito, muito mesmo, que as nuvens encostam no mar, para mim é aquele momento. A gente já não consegue separar o que é nuvem e o que é o mar, o que é a coisa da terra, a água, a terra, se confunde tudo assim, se mistura tudo, sabe?
É exatamente esse momento de Jesus no meio de nós. Ao invés de dizermos assim: oh, que dia, está feio, vai chover, pelo contrário, façamos como o agricultor: que dia lindo que a chuva chegou. Então daí essa experiência que o Papa Leão nos diz desse jeito: o jubileu é uma porta aberta para esse mistério, unir terra e céu, o mundo de Deus e o nosso, e convida-nos a levar a sério aqui que rezamos todos os dias. A gente reza assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. Então essa é a nossa esperança. Esperar para nós significa conectar, unir. Conectar, unir. Se nós estamos conectados, se estamos unidos, isso é esperar. Esperar não é algo longe, mas é algo que a gente já experimenta no coração, sabe? Então o Papa Leão vai continuar falando de um santo muito importante da nossa igreja, Santo Irineu. Tu passas, filho? Santo Irineu nasceu na Ásia. Santo Irineu nasceu na Ásia. Não tem que passar com o dedo. Isso. Esse moço nasceu lá na Ásia e ele, por sua vez, conheceu os apóstolos de Jesus. Pode ser que ele não tenha conhecido todos, mas os amigos de Jesus mais próximos, com certeza ele conheceu. E depois Irineu foi lá para a Europa. Nasceu na Ásia, na região da Palestina, ali, onde viviam os amigos de Jesus, e depois ele foi para a Europa. É o que hoje nós chamamos de França, Itália, Espanha, Bélgica. Ele foi para aquela região ali. Quando ele chegou naquela região, não foi a surpresa. Ali havia formado uma comunidade de cristãos que eram conterrâneos seus. Gente que saiu de uma área do mundo e foi morar, e aí ele foi para lá, trabalhar junto com os conterrâneos. E assim o evangelho veio trazido de fora. E ainda hoje, as comunidades de migrantes são presenças que reavivam a fé nos países que as acolheram. Vamos fazer memória. Há quantos que trouxeram a fé de outra parte do mundo para o nosso Brasil? De onde veio? Veio de fora. Quando as comunidades europeias, portugueses, espanhóis, italianos, franceses, alemães vieram para cá, eles trouxeram essa experiência de Jesus Cristo. Não era que Jesus já não tivesse presente, é o contrário, Jesus já estava presente nas comunidades indígenas, mas eles ainda não tinham feito a experiência de Jesus. Eles não sabiam esse nome, nunca tinham escutado a palavra Jesus. Então a fé veio de fora. É importante a gente considerar isso. E ainda hoje nas comunidades o evangelho vem de fora. Irineu então liga o Oriente, onde ele nasceu, com o Ocidente, agora a Europa. Isso é um sinal de esperança, pois nos recorda como os povos continuam a enriquecer-se uns aos outros. Exatamente para que a gente não fique na área benevente, e nem nas nossas cidades, nem nas nossas comunidades, dizendo: ah, está vendo ela? É de fora. Está vendo ele? É de fora. Oh! O evangelho veio de fora. Toda pessoa humana que chega para somar conosco nas comunidades, nas pastorais, elas vão nos enriquecer. Porque esperar é conectar. Então estamos nós no Jubileu da Esperança, também para vencer esse modo de pensar, de ter medo do novo, sabe? Medo do outro. O Jubileu é para isso, para a gente tomar consciência da nossa realidade e dizer: eu preciso avançar neste ponto. Por isso eu vim aqui para pedir a nosso Senhor, para avançar neste ponto, de que achar que o Evangelho é de dentro. O Evangelho vem de fora. É alguém que nos trouxe. Quando nós éramos bebês,
os nossos pais nos levaram, ele já estava lá dentro? Não, o Evangelho veio. Quando fomos batizados, o Evangelho veio de fora para dentro do coração da gente. Também é assim nas comunidades, também é assim nas pastorais, também é assim nas paróquias. Ninguém é de fora. Ninguém é de fora. Imagina se no céu a gente disser: ah, esta pessoa é de fora. A gente não vai conseguir entrar. É sério isso. Então somos chamados a refletir o que o Papa Leão está nos dizendo. Passa ao próximo. Irineu tinha um grande tesouro para oferecer. Ele tinha nascido em outras terras. E ele ajudou a resolver conflitos que havia ali, sabe, nas comunidades, perseguições que haviam e que desanimavam as comunidades. Então ele foi um bispo muito zeloso nessa região da França que ele viveu, chamada Lyon. Lyon, na França. Não era a França como a gente tem hoje, era uma outra época. Os conflitos eram grandes entre os governantes. E Irineu, como bispo, como cristão, ali sendo essa presença da esperança, que conectava uma outra cultura com aquele povo que ali estava. E estas pessoas nessas comunidades aprenderam a prestar atenção à realidade com fé cada vez mais profunda em Jesus. Então, meus irmãos, Jesus não é um muro que separa as pessoas, mas a porta que nos une. Vamos repetir essa frase? Jesus não é um muro que separa as pessoas, mas a porta que nos une. Passar pelo portão, pelo portal da igreja, é entrar em Deus, essa porta que nos une. Pessoas diferentes, paróquias diferentes, idades diferentes, culturas, modos de falar, de pensar, mas existe algo que nos une, é a pessoa de Jesus Cristo. É por conta dele que nós viemos aqui. Então Jesus não é um muro que separa, mas essa porta que nos une. É preciso que nós possamos permanecer nele, em Jesus, e distinguir a realidade das ideologias dos poderosos e bonzinhos. Os poderosos e bonzinhos não, eles acham que Jesus é só deles, porque eles são bonzinhos, eles cumprem, eles fazem, eles dizem. Não, senhora, não caiamos nesta. Jesus não é da minha pastoral, nem da minha paróquia, nem do meu movimento. Jesus é a porta para todos nós. Vamos cantar mais um pedacinho de Chama Viva com o segundo verso que diz: Deus nos olha, terno e paciente. Essa ternura de Deus que olha para a gente. Chama viva da minha esperança, este canto suba para ti, seio eterno de infinita vida. No caminho eu confio em ti. Deus nos olha eterno e paciente, nasce a aurora de um futuro novo. Novos céus, terra feito nova, asas luz, espírito de vida. Chama viva da minha esperança. Olha a chama viva, que tão bonita, nosso Senhor. Canto suba para ti, seio eterno de infinita vida. No caminho eu confio em ti. Hoje, as minhas e as nossas ideias podem enlouquecer as pessoas. Se nós sairmos lá fora e dizermos para elas: Jesus não é muro, mas é porta que nos une. Elas vão ficar enlouquecidas.
Elas vão dizer: por que essa pessoa está dizendo isso? Pode até matar as pessoas, viu? Porque pelo gosto delas, Jesus era só delas, assim, ó. E elas não vão aguentar viver no mundo assim. Mas nós temos que ousar. A carne, essa aqui, ó, é aquilo pelo qual nós somos feitos, a carne, o corpo, e que nos conecta com a terra e com todas as outras criaturas. Nos conecta. Nós estamos conectados pela forma de criatura, todos nós. Quando comemos, quando nos bebemos, quando respiramos, a natureza vai para dentro do nosso corpo, não é assim? É assim. A gente sua, meu Deus, eu já devolvo para a natureza uma parte do que ela me deu. Mas estamos conectados com a terra. Dizia o Papa Francisco na Laudato Si: tudo está conectado. Tudo está conectado. Mas vejam que bonito, o Papa Leão nos diz o seguinte: ele diz: a carne, porém, é daquilo que todos somos feitos, é o que nos conecta à terra e às outras criaturas. Como temos escutado o grito da carne, a dor do outro que nos chama pelo nome, vamos pensar, como é que eu tenho escutado o grito da carne, o grito da dor do outro, que diz para mim: Álvaro, cuida de mim. Cuida de mim. Será que nós conseguimos escutar o outro que grita? Nós somos peregrinos de esperança, porque entre as pessoas, os povos e as criaturas, é preciso que alguém decida mover-se em direção à comunhão. Outros nos seguirão. Nós cantamos exatamente isso agora, quase chegando aqui na igreja. Lembra que abres caminho, outros te seguirão. É isso. Se nós nos dispormos, nós que viemos aqui, nós que escutamos a palavra do Senhor, decidamos nos levantar para ajudar, outros nos seguirão. Pode ser que não siga agora, pode ser que não siga, mas seguirão. O Espírito do Senhor vai continuar chamando novos catequistas para a igreja. Precisamos ter esperança disso, confiança disso. Então, assim como Santo Irineu de Lyon, que era aquela cidade que ele foi trabalhar, em cada uma das nossas cidades, das 3 cidades reunidas hoje, nas nossas 11 paróquias, devemos construir pontes onde não há muros. Abramos mais as portas das nossas paróquias, das nossas comunidades, conectemos mundos, e aí sim, o Papa diz, vai haver esperança. Só vai haver esperança se a gente conectar o mundo. Se a gente perceber que todos nós estamos conectados pela terra, todos precisamos dela para viver, para nos alimentar, para beber, para respirar. E que quando Jesus se tornou de carne, conectou céu e terra para sempre. Então a terra é esse lugar bom que Deus nos deu para viver, para produzir, para repartir. Então somos chamados como peregrinas e peregrinos da esperança a escutar o Papa Leão quando nos diz que a gente deve fazer pontes ao invés de muros, e que nosso Senhor é a porta pela qual todos nós somos chamados a passar. Ele está presente em todas as nossas paróquias, em todas as nossas juventudes, em todas as nossas comunidades pastorais e movimentos. Mas essa é a nossa missão. Eu quero saber com vocês acham de verdade que o Papa Leão estava correto quando ele escreveu esse texto para a comunidade? Será que é isso que nós viemos buscar? Crescer nessa consciência de que nós estamos conectados uns com os outros? As nossas 11 paróquias, nenhuma está sozinha. Não tem por que desesperar. Você tem 11 pessoas dentro de casa e ainda diz assim, estou sozinha. Não precisa melhorar?
Mas ninguém me ajuda. Sim, como? 11 paróquias juntas, na área Benevente. É muita gente, meu povo. É muita gente. E esse povo todo, olha, conectado, trabalhando juntos, com desejo de realmente buscar a maior glória de Deus, a vontade de Deus. Então vamos juntos, aqueles que puderem, vamos ficar de pé e vamos rezar a Nossa Senhora mais uma vez, pedindo a ela que nos ajude a nos conectarmos com o seu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Quem puder sentar, vamos sentar e vamos continuar essa conversa boa com o Papa Leão XIV. Agora esse segundo momento, como é que chamará esse segundo momento? Chamados e chamadas a ter... Foi fraco. Somos que? Chamados e chamadas a ter... esperança. A ter esperança. Será que a gente vai perder a esperança, meu Deus? De jeito nenhum, o Papa Leão vai nos dizer. Agora nós vamos ver Deus, cada um no seu coração, ver Deus, ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Faça como você tem costume de colocar-se na presença de Deus. Coloque-se na presença de Deus e veja Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Olhemos a Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí está o nosso modelo de comunidade. O modelo de amor de Deus por nós é uma comunidade. Nós aprendemos já na época da catequese, 3 pessoas em um só Deus, que vivem unidas na profundidade do amor, em comunidade, compartilhando essa comunhão com todos nós. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, conectados, em profundidade, unidos, formam a comunidade. E eles partilham essa comunhão com todos nós. O coração está batendo forte porque está diante de Deus? Estou vendo a Santíssima Trindade. Agora nós vamos, cada um e cada uma, olhar o próprio coração. Olha a provocação do Papa Leão. Olhe seu próprio coração, a reconhecer que Deus está presente aí. E que talvez de muitos modos diferentes, Deus o está procurando, a está procurando, chamando você, convidando-o a conhecer o seu Filho Jesus Cristo, através das Escrituras, talvez por meio de um amigo ou de um parente, que pode ser uma pessoa de fé. Veja que Deus está no seu coração, lhe convidando a isso, a conhecer melhor o seu Filho Jesus Cristo, para possa mais amá-lo, mais servi-lo, segui-lo de perto, confiar no Filho. Devemos prestar atenção a essa presença de Deus no nosso coração. Aquele desejo de amor que está em nossa vida, a busca da verdade, né, que tanto nos motiva, quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade, que motivou Santo Agostinho, que é o santo inspirador do nosso Papa Leão. Ele é agostiniano.
e encontrar os modos pelos quais podemos fazer algo com a nossa vida para servir aos outros. Quando nós reconhecemos que o Senhor está nos conduzindo no amor dele no coração da gente, a gente se compromete, diz: eu quero fazer algo para ajudar as pessoas. Não é simplesmente encontrei um tesouro e enterro o tesouro dentro de mim. Vocês recordam aquela parábola do tesouro escondido no campo? O que o homem faz? Ele pega o tesouro e leva para casa? Não. Ele nem toca no tesouro. Ele foi e vendeu tudo que tinha e comprou o terreno todinho. Mas o tesouro estava lá no cantinho do terreno. E passou o resto da vida trabalhando ali. Trabalhando, cuidando daquela porção que ele tinha comprado. Cuidando da comunidade, cuidando da família. Porque ele queria que aquele tesouro fosse preservado. Esse é o tesouro da fé que nós recebemos no nosso batismo. Então daí esse cuidado do Papa Leão para cada um da gente, quando ele nos diz: atenção à presença de Deus no coração, aquele desejo de amor que move a nossa vida a buscar a verdade e a encontrar os modos, as maneiras, de que maneira podemos fazer algo para que a nossa vida sirva aos outros. Nós não viemos aqui porque queríamos servir a nós mesmos, queríamos nos fechar no nosso medo. Pelo contrário, viemos aqui para celebrar o nosso jubileu, com o jubileu de Jesus. Nós queremos nos tornar livres, homens e mulheres abertos a buscar e encontrar a vontade de Deus. Vamos cantar mais um pouquinho, um pedacinho de Chama Viva, quando ele diz: toda língua, povo e nação. Chama viva da minha esperança, este canto suba para ti, seio eterno de infinita vida. No caminho eu confio em ti. Ergue os olhos, move-te com fé. Estamos em toda língua, toda língua. Toda língua, povo e nação. Tua luz encontra na palavra os teus filhos frágeis e dispersos se reúnem no teu Filho amado. Chama viva da minha esperança, este canto suba para ti, seio eterno de infinita vida. No caminho eu confio em ti. Agora que vimos Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, demos um passeio no nosso coração. Agora cada um vai imaginar a sua comunidade, lá onde você celebra todas as semanas. Imagina a sua comunidade, as pessoas que estão lá, aquelas que não puderam vir até aqui. Cada um no seu coração, veja a sua comunidade. Assim, podemos construir comunidade e encontrar o verdadeiro sentido da nossa vida. Fora da comunidade, não é possível viver a fé cristã. Vamos repetir essa frase? Fora da comunidade, não é possível viver a fé cristã. Ser cristão é viver na comunidade. É a comunidade que nos aquece quando a gente está com frio. É a comunidade que nos anima quando a gente está triste.
É a comunidade que nos alimenta na Eucaristia, na partilha do café, quando a gente tem fome de Deus. Então, viver de verdade, tem os desafios da comunidade, é verdade. Mas são desafios que o Espírito Santo vai nos mostrando como é que Ele vai nos ajudar a vencê-los. Todos eles. Podemos descobrir a graça do Senhor, o amor de Deus, que pode realmente nos curar, pode nos dar força de que precisamos, pode ser aquela fonte, a fonte daquela esperança de que todos nós necessitamos, queremos na nossa vida. Onde vamos buscar? Na comunidade. Ai, que saudade quando eu era criança, que nós cantávamos assim nas comunidades. Eu sou feliz, na comunidade eu sou feliz. É na comunidade eu sou feliz. Hoje quase não se canta mais isso. Já é Jesus meu Jesus, meu. A nossa liturgia toda é sempre no plural. Sempre no plural. Porque o plural é a comunidade. O Pai não é só uma pessoa. Aliás, Deus não é só uma pessoa. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. A comunidade é formada de crianças, de adolescentes, de jovens, de adultos, homens, mulheres, idosas, idosos, todos fazem parte da comunidade. É difícil compreender isso? É. Mas nós estamos aqui porque temos esperança. Temos esperança. Então daí o cuidado, essa esperança que todos nós necessitamos. Vamos ouvir mais uma vez o que o Papa Leão nos diz nesse próximo slide. Olha como ele diz bonito. Devemos buscar maneira de nos unir e promover uma mensagem de esperança. Será que esses 3 grandes momentos que nós tivemos na área Benevente, nos encontramos no dia 15 de março, lá em Guarapari. Era um dia como hoje, bonito. Depois foi dia 24 de maio, lá em Anchieta. Meu Deus, que dia lindo, de tanta chuva, de tanta graça, tanto guarda-chuva, tanta gente lá no Santuário Nacional. E hoje o 3º momento, aqui na comunidade de Alfredo Chaves, que nos recebe, a nossa área Benevente unida. Isso é muito bonito. Isso é forte. É como o Papa Leão diz: devemos buscar maneira de nos unir os padres, unir os leigos, unir todos aqueles que formam as comunidades. Se quisermos que o mundo seja um lugar melhor, devemos começar por nós mesmos, pela nossa vida e pelo nosso coração. Isso é frase de Santo Agostinho que o Papa nos fala. Se quisermos que o mundo seja melhor, devemos começar por nós mesmos, pela nossa vida. Senhor, eu quero ser um homem ou uma mulher melhor do que eu já fui ontem. Amanhã eu quero ser melhor do que eu fui hoje. E sempre buscar mais parecer com Jesus. Isso é ser melhor pelo nosso coração. Então isso é frase do nosso Papa que nos traz essa orientação. Mas Padre Álvaro, eu sou somente uma velhinha no meio da comunidade, é tanta gente lá. Mas vamos ver o próximo, o que o Papa continua nos dizendo. Todos nós que aqui viemos, todos que viemos a esta comunidade hoje, somos chamados a ser faróis de esperança. Aquela luz que talvez no horizonte, lá longe, estou lá em São João do Crubixá, eu estou lá em Jabaquara, longe. Eu estou, meu Deus, lá nas Candeias, longe, outra comunidade, em Pernambuco, que é outra paróquia, outra comunidade da paróquia São José, chama Pernambuco, é longe. Parece longe essas comunidades uma das outras, viu? Ai, meu povo, mas o Papa diz que não é assim não. Até que a gente parece que não dá para distinguir de onde é, quem é que vem. No entanto, à medida que cresce a nossa unidade, a nossa união como igreja, à medida que nos reunimos como hoje,
descobrimos que essa luz que está presente em cada uma das comunidades se torna cada vez mais luminosa. Essa luz que na verdade é a fé em Jesus Cristo que está presente no nosso coração. E nós podemos nos tornar juntos essa mensagem de esperança para promover neste mundo a paz e a unidade no mundo inteiro. Imagine essas pessoas que estamos todos aqui, todos comprometidos com a causa da terra, do cuidado do meio ambiente, o cuidado das nascentes, o cuidado das florestas, o cuidado das pessoas que vivem ali, todos nós comprometidos. Dizemos: Senhor, nós não vamos nessa onda do plástico para isso, plástico para aquilo, plástico para isso, plástico para aquilo, garrafa para isso, garrafa para aquilo. Ai, padre, a gente vai dar conta, vai. O mundo vai chegar e vai dizer: como vocês conseguiram mudar? E nós diremos: foi a nossa fé que nos levou a transformar. Não foi ideologia, foi a nossa fé. Deus nos deu esse mundo para que nós cuidássemos dele. Não para que nós destruíssemos, não para que nós guardássemos, consumisse, achando que tudo ia se acabar amanhã. Que Deus é esse que iria nos abandonar? Então parece uma chama longe, viu? Lá está Roberto sozinho na comunidade? Tá não, Roberto. Você está unido com Judite, você está unido com Cleusa, você está unido com Luiz, você está unido com João, você está unido com todas as pessoas que estão conectadas. Esperança é conexão. Nenhum da gente está sozinho nesse mundo. É Cristo que nos une. Por isso o Papa nos diz com toda certeza, e nós podemos nos tornar esta mensagem de esperança para promover a paz e a unidade no mundo inteiro. Somos chamados a isso. Cada um no seu coração. Visita um pouquinho o seu coração e a gente vai cantar que Deus nos olha terno e paciente. De novo, esse Deus que não desiste da gente. Olha para a gente assim, ó, de cima. Não, pelo contrário. Ele desceu para olhar a gente assim, daqui, ó. Com paciência. E com ternura. Esse é o nosso Deus. Veio morar entre nós para nos olhar de perto, para dizer como é que eles e elas vão poder ser melhores nesse mundo. Aí ele decidiu descer, se tornou de carne e veio morar entre nós. Daqui a pouco acabou o ano. Nós já vamos a próximos domingos, dia de Cristo Rei, o ano litúrgico. Vamos começar um novo ano litúrgico, vamos começar um novo advento do Natal do Senhor daqui a pouco. Então Deus está nos dando essa chance de poder melhorar, sabe? De podermos ser realmente pessoas que levam a esperança no coração, a bandeira de Cristo, a bandeira do perdão, da misericórdia, do carinho, da partilha. Essa é a nossa bandeira, é a bandeira de Cristo. Então vamos cantar mais uma vez esse Deus que nos olha e que nos dá o espírito de vida. Só vocês agora, vamos lá. Chama viva da minha esperança, que este canto suba para ti. Quero escutar o pessoal lá fora. Ser eterno de infinita vida, no caminho eu confio em ti. Deus nos olha terno e paciente. Nasce a aurora de um futuro novo. Novos céus, terra feita nova. Passa os muros, Espírito de vida, chama viva da minha esperança. Este canto suba para ti, seio eterno de infinita
vida. No caminho eu confio em ti. Convido mais uma vez para nós entrarmos no nosso coração. Entrar em contato com o nosso coração e reconhecer que Deus pode agir em nossa vida. E através da nossa vida, e por meio também de nós, Deus pode alcançar muitas pessoas. Muitas pessoas. A esperança não decepciona, como nos diz São Paulo. Eu digo aos meus irmãos, a todos e todas que estão aqui, quando vimos a área Benevente reunida para celebrar a própria fé, nos damos conta de quanta esperança há no mundo. Quanta esperança há no mundo. Quantos de nós passamos pela pandemia, contraímos aquele bendito vírus que levou tantos irmãos e irmãs nossos. Parecia que nunca mais iríamos ter momentos como esse. E quis nosso Senhor que nós pudéssemos estar aqui. Somos melhores do que eles? Não! Mas é que nosso Senhor quis nos dar mais uma chance para que nós pudéssemos ser sementes de esperança, para que o nosso coração pudesse transbordar de confiança. Então, quando vimos a área Benevente reunida, 11 paróquias, meu Deus, mais de 100 comunidades, só aqui de Alfredo Chaves são 35, é muita gente, é muita gente, 20 de Iriri, aí já são 55, 17 de Anchieta já deu 50, e tem muito mais do que 50 só em Guarapari. Meu Jesus, é muita gente. Aí a gente diz, a esperança está dentro de nós, ela nos motiva, ela nos dá conta, esse mundo tem jeito. Então estamos nesse ano jubilar, e esse ano jubilar é o ano da esperança. Quem é a nossa esperança? Que nos perguntarem na rua, o que é que nós vamos responder? Cristo é a nossa esperança. É nele que a gente espera dia e noite, e chama de fato a todos nós para nos unirmos, para que possamos ser um verdadeiro exemplo vivo, ser a luz da esperança no mundo de hoje, no mundo de guerra, de fome, de desunião. Nós queremos ser luz de esperança. Luz de esperança. Recebemos o amor de Deus, embora a gente não mereça, porque nós somos pecadores, mas Ele continua derramando o seu amor sobre nós, pedindo-nos apenas que sejamos generosos e repartamos com os outros aquilo que Ele nos deu. É a única coisa que Deus nos pede. Sejamos generosos e repartamos com os outros aquilo que Deus nos deu. Uma medida calcada, sacudida. Quando eu era criança, que eu ia à feira, muitos comerciantes não tinham balança para medir. Eles tinham uma caixinha. Enchia aquela caixinha. Mas eu achava bonito. Tinha um senhor chamado Seu José, que era muito amigo do meu pai. Ele dizia, passe lá em José, peça feijão, açúcar, farinha, tudo nos pacotinhos. Mas a medida dele era calcada, sacudida, transbordante, sabe? Quando eu chegava em casa, eu dizia, papai, por que ele enche daquele jeito a caixinha? Os outros não enchiam assim não. E papai, sabe o que dizia? Meu filho, Deus nunca deixou faltar a esse homem. Era assim. Vocês me perguntam, você tem certeza que aquele Seu José está no céu? Eu digo, absoluta. Porque ele fez aquilo que o Evangelho mandava fazer. Colocar no colo do outro uma medida calcada, sacudida, transbordante. O que nós oferecemos aos outros, Deus nos oferecerá e muito mais. Muito mais. Se o mundo nos tira, Deus nos dá. Então, Então isso significa mover-se nesse movimento de esperança.
Então somos chamados a isso. O ano jubilar nos move, nos movimenta todos nós para nos unirmos e sermos exemplos vivos. Nós somos chamados a ser a luz da esperança no mundo de hoje. Recebemos o amor de Deus, embora não mereçamos, o Papa nos diz. Mas Deus continua derramando o seu amor sobre nós, pedindo apenas de nós: seja generoso, moço. Reparta com os outros aquilo que Deus te deu. A tua inteligência, a tua saúde, os braços, as pernas, os olhos, não é? Quanta gente que não sabe ler. Será que eu me disponho a ir ler para aquela pessoa? Muitas pessoas não conseguem mais ler porque a vista já não dá mais conta. Eu posso reservar um tempo para ir toda semana na casa da pessoa para ler o evangelho do domingo para ela escutar pelo menos? Nós todos somos chamados a isso. Não falta missão na igreja, não. Pelo contrário, se nós perguntarmos ao Espírito Santo como eu posso servi-lo, ele vai nos dizer, cada um do seu jeito, com aquilo que pode, com aquilo que tem. Então digo aos pais, não tenham medo de oferecer seus filhos para se consagrarem a Deus, não. Não torne seus filhos e filhas egoístas, a ponto de não terem coragem de lançar-se nesse mar que é Cristo, mas pelo contrário, ficarem tão imbuídos com tantas coisas desse mundo, que ao invés de repartir, na verdade eles acumulam e guardam egoisticamente dentro do seu coração. Preparemos os nossos filhos e nossas crianças e jovens para servir ao povo. Aqui nessa paróquia, 35 comunidades, só temos 2 padres. Será que nós temos esperança de continuar existindo enquanto paróquia? Essa é a pergunta. Como será a igreja daqui a tempo, quando esses homens não derem mais conta? Então precisamos rezar pela pastoral vocacional. Precisamos ter coragem de dar realmente o joelho no chão e dizer: Senhor, nós precisamos de pastores para a nossa igreja. Homens que sejam retos, homens que sejam verdadeiros ao modo de Jesus. Nós temos que ter essa coragem de pedir. Pessoas que consigam entregar a vida pelo reino de Deus. E não ficar com medo. Com medo de que Deus não me aceita, que Deus não gosta de mim, que é algo para uns e outros não. Não é verdade. Deus nos chama a servi-lo. De verdade. Meus irmãos, então assim eu concluo esta fala bonita do Papa Leão. E aí eu convido vocês para 2 agendas que nós vamos ter ainda esse ano, viu? Próximo dia 28 de dezembro, aí sim é o encerramento do jubileu. O jubileu começou naquele dia que nós fomos para Vitória e junto ainda com Dom Dario, foi a última missa que ele presidiu, foi aquela, a abertura do jubileu. Na semana seguinte saiu a notícia de que já havia sido nomeado Dom Ângelo para vir com a gente, né, Geraldo? Você estava lá, a gente estava, né, Eliane? Foi aquela última missa de Dom Dario, celebrada como arcebispo ali, com um grande grupo, a abertura do jubileu. O jubileu será o encerramento, que não é hoje. Hoje é o 3º momento da área benevente. O encerramento é uma missa própria, que é o bispo que pode na igreja catedral. E será no dia 28 de dezembro. Então estejam atentos, organizem os grupos, as caravanas para estarem lá dia 28 de dezembro. É um dia bonito, dia da Sagrada Família, um domingo, e o bispo vai reunir todo mundo na catedral. E em Roma, porque o Papa também vai celebrar no dia 28 lá em Roma. Mas o fechamento da Porta Santa, que só tem em Roma. Esse jubileu a gente viu da última vez, eu falei para vocês. Não tem Porta Santa em outras igrejas, só lá. E o Papa vai fechar a Porta Santa da Basílica de São Pedro no dia 6 de janeiro. 6 de janeiro. Que eu, se salvo engano, é numa terça-feira. Dia 6 de janeiro. Aí sim, a porta do jubileu 2025 será fechada. E nós vamos ter outro jubileu em 2033.
Daqui a 8 anos nós teremos outro jubileu, porque nós vamos ter um jubileu extraordinário. O ordinário é de 25 e 25, é na ordem. Em 2033 serão os 2033 anos da crucifixão de nosso Senhor. Aí vai ter um jubileu especial para esse ano, tá bem? Essa é a nossa agenda, e aqueles que puderem ficar de pé, nós vamos rezar juntos a oração do jubileu. Pai que estás nos céus, a fé que nos destes no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama da caridade derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo, desperta em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho, que fermentem a humanidade e o cosmos, na espera confiante dos novos céus e da nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reavive em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes, e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Meu querido povo, minha gratidão pela paciência nesse dia do jubileu, e viva nosso Senhor Jesus Cristo! É um tempo então para a gente cantar junto com o grupo. Eu termino aqui a minha fala. Quem quiser tomar alguma coisa antes da missa, que a missa está prevista para as 5 horas, tá bom? 5 horas é o horário que está previsto para a missa. Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre, aleluia. Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre, aleluia. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito